Olá, meus amigos Excel maníacos, Rafael Carmura mais uma vez, gravando aqui a minha terceira videoaula, tentando aí gerar um conteúdo de qualidade para vocês. E hoje quero propor aqui um exercício interessante que alguém perguntou num fórum aí da Microsoft que eu participo, que eu modero lá. Achei uma pergunta interessante, já algumas vezes recorrente também. Eu quero mostrar aqui algumas formas de resolver aqui uma questão aí de busca cruzada aí numa tabela, né? Então o inquiridor lá do tópico ele perguntava, ele tem uma tabela com do lado esquerdo aqui uma faixa de idade, né? De 0 a 18 anos, 19 a 23 anos, tal, e aqui no cabeçalho uma faixa salarial, que vai de 0 a 2.500, 2.500 a 3.500 e assim por diante, né? São valores hipotéticos aqui, só arranjei para a gente poder ilustrar aqui o nosso exercício. Então, o objetivo é preencher um formulário, no caso você vai ter lá a informação da faixa salarial, da idade, o objetivo é chegar aqui no valor, tá? Eu já deixei montado aqui uma fórmula, eu vou apagar. Para a gente começar aqui, eu quero propor aqui duas soluções, né? Uma solução através de um PROC-V, com o último argumento verdadeiro, e o índice de busca usando o CORRESP também com argumento verdadeiro, é uma forma de resolver, e uma outra forma de resolver com a função somar produto, que é uma das principais funções do Excel, na minha opinião, uma das mais poderosas, né? Então, vamos começar a resolver aqui. Primeira forma aqui com o PROC-V, o famoso PROC-V, né? O que a gente precisa enxergar aqui, né? Então, a gente vai dar uma faixa salarial, vai dar uma idade, ele tem que fazer essa busca cruzada aqui na nossa tabela aqui de valores, trazer o valor correspondente, né? Então, no caso aqui, faixa salarial 1.500, está aqui nessa coluna, e a idade de 20 anos está aqui, né? 19, 23, ele tem que trazer 222. Vamos resolver então? Com o PROC-V, como é que a gente faz? PROC-V com CORRESP, olha só. PROC-V, certo? O valor procurado. O PROC-V, a gente está falando de uma procura aqui vertical, então a gente está falando que vamos localizar aqui a faixa de idade. Então, o que a gente vai procurar vai ser a nossa idade aqui de 20 anos, aonde vamos começar a olhar sempre aqui na primeira coluna. Nesse caso, quando a gente usa o argumento aqui, o último, o procurar intervalo como verdadeiro, a gente tem que se referir aqui ao início da faixa que a gente está analisando, certo? Então a gente seleciona aqui toda a tabela, tá? E, ó, eu vou primeiro trazer aqui a resposta, a gente já supondo que só tivesse uma faixa salarial. Ele seria aqui, né, o primeiro, segunda, terceira coluna. Terceira coluna com o argumento verdadeiro, porque o 20, ele não vai achar o 20 aqui, então ele vai trazer o que mais se aproxima olhando para baixo, né? Então o 20, o que mais se aproxima é o 19. Vamos ver se dá certo. Então tá aí, ó, 222. Faixa salarial 20, né? Faixa salarial aqui, ó, tá nessa daqui, né, que a gente deu como uma constante, né? A gente colocou o número 3 aqui, né? Então sempre vai buscar nesse daqui, partindo daqui, 1, 2, 3, certo? E o PROC-V aqui como verdadeiro, se a gente mudar aqui para 21, ele vai continuar, para 22 vai continuar na mesma faixa, 23 vai continuar na mesma faixa, a partir da 24 ele acha a próxima faixa, ele já vai trazer o próximo resultado aqui, 333, tá? Agora a gente tem que pensar aqui essa questão da faixa salarial, como que a gente resolve isso aqui? Vai ser muito próximo do que a gente pensa aqui nessa lógica do PROC-V como verdadeiro. A gente vai usar o CORRESP para localizar o valor mais próximo aqui, né, correspondente aqui às faixas salariais. Então, vamos substituir aqui o 3 que a gente colocou como uma constante pela função CORRESP. Qual o valor que a gente vai procurar? O salário. Ponto e vírgula. A matriz procurada vai ser só a primeira faixa aqui, ó, só a primeira linha aqui da faixa salarial. É para ela que a gente precisa olhar, porque a gente sabe aqui, ó, que esse vai de 0, no caso aqui, ó, maior ou igual a 0, menor do que 2.500,01 centavos, né? E assim por diante. Ponto e vírgula, e no caso é menor do que o argumento 1, ou verdadeiro no caso também, tá?
Agora a gente tem que pensar o seguinte, ele está procurando dentro dessa matriz aqui, dentro desse vetor, né? É uma só linha, né? Então, se ele achar nesse daqui, ele vai trazer para esse valor, para essa faixa, ele vai trazer o número 1. Para essa o número 2, para essa o número 3 e assim por diante. Só que a gente está olhando aqui, esse aqui é o nosso argumento, aqui o índice de busca do PROC-V. Se a gente deixar ele só com o CORRESP, ele vai trazer 1, o PROC-V está partindo daqui, ele vai trazer a própria coluna aqui, da faixa de idade. Ó, vamos ver, ó. Viu só? 24, ele está trazendo aqui a própria coluna de 24, né? Se a gente digitar 20, ele vai trazer o 19, ó lá. Porque ele não está caminhando nada, na verdade, né? O índice que a gente está dando aqui de busca é 1, né? Então, ele não está andando, né? Então, se a gente está partindo daqui, sendo que tem duas casas para trás, a gente vai ter que somar aqui nesse aqui 2, para a gente poder ajustar essa forma. Feito isso, a gente chega aí à solução. Olha lá. Faixa aqui 20, 222. Vamos brincar aqui com os números variáveis. Idade, vamos colocar uma idade aqui, ó, 35 para a primeira faixa, ó, 555. Vamos aumentar o salário aqui, ó, 5 mil reais. 5 mil reais entra nessa faixa aqui, com 35 anos, tá nessa faixa, 2.109. Vamos colocar aqui, vamos chutar lá para a última faixa, lá, 120 anos, com 5 mil reais. Tá aqui, ó, 2.331. Vamos colocar lá que o cara recebe 15 mil reais por ano, né? O cara, nesse caso aí, um senhor ou uma senhora, né? Tá aí, ó, a última faixa disponível aqui, ó, 2.333, certo? Então essa é a primeira forma de resolver esse tipo de exercício aí, é um PROC-V com o CORRESP, ambos com o argumento aí de tipo de correspondência, né, e o procura de intervalo como verdadeiro. Né? São os poucos casos aí em que a função PROC-V você usa o argumento como verdadeiro. A maioria das vezes a gente usa ela como falso. Pouca gente entende para que serve aí o verdadeiro aí nesse argumento. Então, essa é a primeira forma de resolver. Vamos para a segunda, que eu acho mais interessante, porque a gente entra naquele campo matricial do Excel, um campo aí que muitos acham complexo, mas na verdade é uma questão de treino, porque quando a nossa mente se acostuma a pensar matricialmente, a gente vira a chave e a gente começa a enxergar o Excel de uma forma diferente até. Então, para isso, vamos usar a função somar produto. Como eu falei, uma das funções aí principais do Excel, você tem que aprender ela para avançar e deslanchar em funções, em fórmulas avançadas do Excel, tá? Vamos lá, como é que vai ficar a nossa fórmula? Eu vou fazer aqui, depois eu vou explicar passo a passo. Somar produto, o que a gente vai ter que fazer? Somar produto, como o nome diz, ele soma, né, o produto de várias matrizes. A gente pode dar várias matrizes para ele. Nesse caso, a gente vai gerar duas matrizes só aqui. Porém, a gente vai usar alguns conceitos aí de cálculos matriciais. Observa só. O que eu quero aqui? Eu quero olhar para essa minha matriz do primeira faixa de idade, ou seja, quando eu olhar a minha idade aqui que estou digitando no campo, ela tem que ser maior ou igual a essa daqui. Então, para esse vetor aqui, nessa coluna, vai ter que ser maior ou igual à nossa idade, certo? Eu vou deixar aqui entre parênteses para deixar organizada a nossa fórmula. Ó. Eu vou multiplicar, porque no conceito matricial, a multiplicação ele assume a função e. Então, na verdade, eu estou dizendo aqui, ó, eu quero que essa faixa aqui seja maior ou igual à minha idade. Na verdade, maior não, né? É menor ou igual. Desculpa aí. Menor ou igual à minha idade. E essa faixa aqui, sim, seja maior, né? Ela tem que ser maior ou igual à minha idade. Certo? Fazendo isso, a gente descobre aqui em que posição dentro dessa faixa aí, a idade que a gente está dando aqui, ela está. Ó. Vamos avaliar a fórmula aqui, ó, selecionando ela, essa parte aqui da fórmula com F9. Olha só. Tá vendo que ele me gera aqui, ó, como resultado aqui, ó, uma matriz, né, uma matriz unidimensional, só uma dimensão aqui, ó, com 0 e 1, porque é um teste lógico que a gente está fazendo, verdadeiro e falso. Quando a gente multiplica verdadeiro com verdadeiro é 1, verdadeiro com falso é falso, e a gente vai ver melhor daqui a pouco. Tá? Então tá aqui, ó, a gente sabe que a faixa está lá no último, ó, o único que deu aqui, ó, verdadeiro, que é 1, tá lá na última, né?
de todos os elementos aqui, que são 7 faixas que eu deixei, né? Vamos dar um Ctrl Z para voltar para a fórmula, tá? E agora, o que eu quero fazer? Eu quero, mais uma vez, falar e essa faixa aqui, ela vai ter que ser menor ou igual ao nosso salário, fecha parênteses, e essa faixa aqui vai ter que ser maior ou igual ao nosso salário, tá bom? Então, essa é a primeira matriz que eu estou usando. Na verdade, eu estou trabalhando aqui com uma matriz unidimensional na vertical, com outra matriz unidimensional na horizontal, né? E isso, multiplicando essas matrizes, a gente gera uma matriz de resultado bidimensional do mesmo tamanho aqui do nosso campo de valores aqui, ó, de resultados. Né? E essa é a nossa próxima matriz aqui, a matriz 2 aqui do somar produto. Ó. Vamos selecionar aqui, fechar o parênteses, vamos dar um Enter para ver o que acontece. Tá aí, ó, mesmo resultado, 2.333. Vamos brincar aqui, ó, 35. Você vê que tá o mesmo resultado aqui do PROC-V com somar produto, ó. Vamos mudar aqui a faixa, 5.000. Fazer aqui, 4.000. 1.358. Alterar a idade aqui para 18. Vamos alterar aqui para 0. Você vê? Tá batendo, certo? 28, 44, sempre igual. Significa que ambas as fórmulas aqui que a gente desenvolveu trazem o mesmo resultado e funcionam da mesma maneira. A questão é que aqui a gente precisou usar duas funções alinhadas, e aqui a gente usou um somar produto. E agora eu quero explicar aí como funciona aí esse somar produto. Eu vou colocar aqui a nossa fórmula, aqui, vou usar aqui a função fórmula texto, que retorna a expressão dentro da célula, aqui, para a gente poder entender. Então tá aqui, ó. Nossa fórmula é essa daí, né? Somar produto, tal, 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 tal. Deixa eu deixar aqui na tela direitinho. Aí. Bom, vamos entender então o que está ocorrendo aqui na função somar produto. Vamos explicar ela aqui por partes, cada um das quatro partes aqui dessa primeira matriz. Vamos reproduzir elas aqui, ó, do ladinho. Então, o que a gente está fazendo aqui na primeira e na segunda? A gente está fazendo o teste lógico, se esse é menor ou igual à idade e esse maior ou igual à idade. E o que for os dois verdadeiros significa que essa é a faixa da idade que a gente digitou. Então, vamos lá. Esse daqui, vamos fazer tudo de uma vez, né? Ó. Esse daqui, opa, igual. Esse daqui, ele é menor ou igual à idade. Vamos congelar a idade, né? Vamos dar um Ctrl Enter. Beleza, tudo verdadeiro. Vamos fazer o próximo aqui. Esse daqui é maior ou igual ao nosso campo de idade. F4 para congelar a idade. Ctrl Enter para... Eu não selecionei tudo, né? Então não vai dar. Vamos arrastar mesmo. Aqui, 2 cliques. Beleza. Então, olha só. Vou deixar menor aqui. Deixar com as linhas de grade. Então, onde está verdadeiro e verdadeiro é a faixa de idade que a gente digitou. Ó. Vamos colocar uma faixa menor aqui, ó, 15. Tem que ir lá para a primeira. Verdadeiro, verdadeiro. Viu? Vamos colocar aqui, ó, 39 anos para a penúltima faixa. Olha lá, verdadeiro, verdadeiro. É a única que atende aí os dois requisitos, né? Então, o que a gente está fazendo? Multiplicando a primeira pela segunda. A primeira é essa, a segunda é essa. Vamos multiplicar aqui, então, ver o que acontece. A gente obtém 0. Multiplicando elementos booleanos, a gente chega a 0 ou 1. Tá? Vou colocar aqui linhas de grade. Então, primeira parte, essas duas primeiras partes é isso. Vamos fazer a mesma coisa para a terceira e para a quarta. Vamos colocar aqui em cima. Ó. Vou colocar aqui, ó, que a gente vai usar 3 linhas também. Esse daqui, menor ou igual ao nosso salário? É uma pergunta, é um teste lógico, né? Quantas faixas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E agora, vamos lá. Então, aqui. Esse daqui, maior ou igual ao nosso salário? F4.
Beleza? Vamos preencher para todos aqui. Vamos deixar menorzinho para a gente enxergar. Colocar aqui as linhas de grade. O que a gente está fazendo aqui? Não estamos multiplicando esse por esse? Então, essa daqui ó, do D6 igual, maior ou igual a esse daqui. E a última aqui, o quarto, é essa linha aqui. Vamos multiplicar. Esse vezes esse. Olha lá. O que ficar verdadeiro, verdadeiro, é a faixa aqui salarial que está digitada lá na célula, né? Deixar tudo menor. Vamos deixar aqui centralizado. Beleza? Então, eu vou deixar aqui destacado para a gente entender aí agora. Certo? Agora, o que está acontecendo? A gente gerou aqui nessa primeira parte a gente gerou uma matriz vertical e nessa terceira e quarta nessa multiplicação a gente está gerando uma matriz horizontal. Quando a gente multiplica uma matriz vertical por uma horizontal, a gente obtém uma matriz multidimensional com a quantidade de linhas e colunas das multiplicações dos dois vetores, né? Que é isso aqui, ó. A gente congela aqui a coluna com F4 vezes esse daqui. Congela a linha também com F4 até ficar só no número. Ok? Bom, a gente copia para tudo aqui, ó. Viu só? Olha lá. Que legal. Então, o que acontece? Onde teve a intersecção do 1 com 1, ele vai dar 1. O resto tudo vai ficar 0. Então, a nossa matriz de resultado ali da primeira matriz de somar produto é exatamente isso daqui. Quer ver lá? Olha só. Vamos selecionar só nossa matriz aqui, ó. Primeira matriz. F9. Ó. Barra invertida é coluna. Ponto e vírgula passa para a próxima linha. Conceito matricial. Então, olha lá. Primeira linha, tudo zerado. Terceira linha, tudo zerado. Segunda linha, tudo zerado. Terceira linha, tudo zerado. Quarta linha, tudo zerado. Quinta linha, tudo zerado. Opa! Sexta linha, elemento 1 aqui. Resto tudo zerado. Sétima linha, tudo zerado. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 aqui, ó. É esse 1. É isso daqui que a gente fez aqui na planilha é exatamente o que está representado aqui na fórmula aí no conceito de texto, né? Uma pausa aqui para o telefone. Voltando. Então, para a gente terminar aqui, vamos dar um Ctrl Z para a gente voltar aqui a fórmula, né? O que a gente está fazendo aqui por último, então? Estamos pegando a matriz que a gente resultou e multiplicando pela matriz aqui de valores, né? Que a gente quer buscar. Essa matriz ela tem a mesma dimensão, mesmo tamanho dessa daqui. Então, o que está acontecendo? A gente está multiplicando esse por esse por esse, e assim por diante para toda a matriz. Vamos fazer isso aqui do ladinho? Ó, multiplicar esse, multiplicado por esse daqui. Vamos arrastar aqui para todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Vamos arrastar aqui para baixo. Beleza? Tá como contábil aqui, ó. Vou deixar como número para a gente enxergar o zero, né? Então tá lá, ó. Onde está o 1, ele traz o valor que a gente quer. O resto está tudo zerado. Vou deixar aqui com as linhas de grade, né? Então, essa é a matriz que a gente obtém de resposta ali dentro dos argumentos somar produto. E aí o somar produto, como o nome diz, ele soma, né? O que ele está fazendo lá? No fim, ele está pegando e somando todos os elementos desse resultado aí. E a gente chega ao 666, que é o que está aqui, né? Então, é essa a lógica que está funcionando aí por detrás do somar produto. É uma das aplicações aí da função somar produto, dentre muitas outras aí. Ela substitui soma Cs, conte Cs, média Cs. Ela tem aí benefícios quando a gente vincula com pastas de trabalho com arquivos diferentes, que a gente não tem aquele problema de ter que ter as duas pastas abertas, como se a gente estivesse usando aí um soma Cs, um conte Cs, né? E é uma função muito poderosa, e mais uma vez reitero, estudem ela, que vocês vão ganhar muito aprendendo e dominando ela, tá bom?
Então, esse daqui é a aula, a explicação. Você viu aí duas formas de resolvermos aí essa questão de uma busca cruzada. Um grande abraço aí, curtam o vídeo e até a próxima aí, até a quarta aí, se Deus quiser. Eu vou tentar gerar aí bastante aulas e tentar focar aí em recursos matriciais que o pessoal tem me pedido muito. Eu tive a oportunidade de palestrar sobre isso lá no Excel Weekend e eu espero aí poder agregar aí muito para a comunidade aí dos amantes apaixonados de Excel, tá bom? Um abraço a todos, até!